Gente, eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu comigo. É, um dia que eu vi um lobisomem real. Tipo, era um lobisomem real mesmo. E essa história aconteceu, tipo, quando eu ainda tava. Aconteceu quando eu ainda tava lá na minha casa. Casa passada. Minha casa antiga. Passada, antes dessa aqui que eu tô. Então. Ai. Depois. E a história tava assim, né? Já tava muito tarde, tava de noite, era uma noite de lua cheia. E depois. E depois, assim, eu tava assim dentro do carro, só tava eu e a minha mãe no carro. E eu tava no banco de trás, vendo assim a janela. Até que a gente passou numa rua, a gente tava na rua assim. E a gente tava assim no outro lado da rua passando assim. Até que no outro lado da rua, vamos pensar que esse aqui é a minha mão aqui no carro. E daí também no outro lado da rua, ali na calçada, tinha um lobisomem, gente. Sério, ele tava passando ali na calçada e ele tava andando todo torto assim, velho. Tipo, eu vou mostrar aqui pra vocês o formato que ele tava. Tipo, não sei, cara, mas quando eu vi ele, cara, ele tava, tipo, com as pernas tudo assim, velho. O corpo dele tava inclinado, assim, pra frente. Ele tava com as patas, assim, velho. Tudo medonho, cara. Ele tava, tipo, todo inclinado, assim mesmo. E depois... E depois eu vi aquele lobisomem. E aquele lobisomem que eu vi ali do outro lado da rua, ali na calçada, ele foi mais ou menos parecido com esse lobisomem aqui da imagem. Então, esse lobisomem que eu acabei de mostrar pra vocês, ele era tipo isso, só que ele era um pouco mais peludo do que a imagem que eu acabei de mostrar pra vocês. Mas ele era semelhante à imagem que eu acabei de mostrar pra vocês. Ele só era um pouco mais peludo. E depois quando eu cheguei em casa, assim, velho... Depois quando eu cheguei em casa, eu fiquei, tipo, com uma cara assim, tipo, o que que eu acabei de ver, assim, velho? Ai, meu Deus, o que que eu acabei de ver? E depois, velho... E depois, velho, tava quase na hora de dormir, assim, gente. E depois... É... E depois eu já tá... Quando eu sou acostumada, assim, um pouco a dormir um pouco mais tarde... Até que eu acho que até que lá eu e meu irmão a gente falava que a gente se virava sozinho lá, que a gente ia dormir. E daí eu acho que meus pais daí já estavam indo dormir e eu não me lembro se o meu irmão ainda estava acordado ou não, ou se era só eu que estava acordado ainda. Mas quando eu tava escovando os dentes, gente, eu ouvi um uivo de um lobisomem. Sério, gente, eu não tô ficando louco. Não, não me zoem, gente, sério. Não me julguem, porque eu sei o que eu vi e eu sei o que eu ouvi. Até que depois aquele uivo de lobisomem eu até achei um pouco mais assustador, mas eu ainda tinha não tinha dado assim muita bola. E depois quando eu já tava deitado assim na cama, assim. E depois quando eu já tava deitado assim na cama, gente. Já tinha se passado 3 minutos, mas eu ainda tava acordado, porque eu ainda tava tentando dormir. E quando eu ainda tava acordado, assim, deitado na minha caminha, pensando que nada ia acontecer, eu ouvi um barulho de um tiro de espingarda. Até que no dia seguinte, gente, eu tinha escola e depois da escola eu fui na casa da minha avó. E depois que eu fui lá na casa da minha avó, eu fui na valeta, né? Fui na valeta sozinho, ver lá a água escorrendo, ver ali os tubos e ver os cogumelos. Até que eu fui um pouco mais assim pra trás, assim, mais um pouco lá pro lado, e era a rua sem saída, mas eu não fui lá pra rua sem saída, assim, lá longeão. Eu só fui só um pouco assim. E quando eu olhei pra parede, tinha marcas de garras.
Eu até fiz uma matemática lá, tentei medir a minha mão, tentei fazer um negócio lá pra minha mão parecer que ficou do tamanho da mão de um adulto. E depois quando eu fiz lá, parecia da mão de um adulto lá mesmo. Eu vi que o tamanho que o tamanho do arranhado era bem maior do que um arranhado de um adulto normal.